paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muito bom nos reunirmos neste lugar para entoar cânticos a Deus, louvores a Deus. Damos uma pausa, na correria da vida e nos reunimos com o propósito de conhecer um pouco mais a Deus, a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão bíblica, e creio que Deus vai nos ajudar a entender um pouco mais da sua vontade, do seu querer para nós, seus filhos, nesta terra, amém, irmãos? Então abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25, e a partir daí a gente vai refletir sobre os ensinamentos do Senhor. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e ambos serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém, irmãos? Grave esta frase que eu vou dizer agora. Tudo começa em casa. Tudo começa na família. E não tem como falar de família sem mencionar a primeira família, sem falar do processo de criação. Porque Gênesis, ele registra o início de todas as coisas. Então Deus, ele fez o homem e a mulher. O homem com as características e consciência de homem. A mulher com as características e a consciência de mulher. Toda a criação de Deus foi estabelecida do jeito que as vemos, do jeito que as são, cada qual na sua espécie. Deus criou todas as coisas. De igual modo, o homem e a mulher é do jeito a qual Deus estabeleceu lá no jardim. Assim Deus criou. O Adão, ele não se descobriu homem, ele nasceu homem. Eva, ela não se descobriu mulher, ela nasceu mulher. Deus, ele foi tão preciso, ele foi tão maravilhoso no processo da criação, que ele registrou em cada espécie toda a informação genética, toda a informação estrutural. Deus,
registrou em cada uma das espécies. E isso eu me refiro daquilo que a ciência chama de DNA. DNA, para vocês compreenderem um pouquinho, é uma molécula presente no núcleo da célula de todos os seres viventes e carrega toda a informação genética de um organismo, fazendo de cada espécie único e diferente de toda a criação. Até nisso, Deus, no seu DNA, ao criar o homem e a mulher, Deus fez distinção entre o homem e a mulher, porque no DNA do homem e da mulher há uma composição que distingue um do outro, que é chamado os cromossomos. E quando foi ser definido o sexo masculino, o sexo feminino, Deus fez uma distinção em um par desses cromossomos, onde o cromossomo ou o registro do sexo no DNA humano masculino é composto de X e Y, e o feminino de XX, o par. Até nisso, Deus foi cuidadoso no processo da criação. A criação, ela não é resultante de um processo evolutivo. Não. A criação, ela é resultante da palavra criadora de Deus. E disse Deus, e tudo do nada veio a existir. E falou Deus, e o que não existia passou a existir. Porque Deus, Ele tem o poder de transformar o caos. Deus, Ele tem a capacidade de pôr ordem no caos, porque caos é a definição mais adequada quando no início de todas as coisas se diz que a terra era sem forma e vazia. Caos é um vazio indefinido. Caos é um vazio infinito. E Deus do caos, com a sua palavra criadora, colocou cada coisa no seu devido lugar. E o processo da criação culminou na criação da espécie humana, do homem e da mulher. Todas as coisas foram feitas por uma palavra criadora. Lá no Evangelho de João fica um pouco mais claro quem é esta palavra que põe ordem no caos, porque João diz: e o verbo no princípio era Deus. Ele estava com Deus. Os irmãos ficam com a boca fechada, eu fico com a boca aberta, né? E no princípio, sob a palavra criadora, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E João fala que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, a palavra que põe ordem no caos, a palavra que traz à existência aquilo que não existe, a palavra que criou tudo que os nossos olhos veem, é Jesus Cristo. Deus criou tudo pela sua palavra, cada coisa no seu devido lugar, preparando para que no final do processo de criação houvesse tudo que o homem precisava para existir. Tendo dito isto, tendo Deus criado Adão, tendo Deus criado Eva, Adão
pai de todos, o primeiro casal, a primeira família, Adão disse assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e ambos serão uma carne. Assim, ele se referia à formação da família, de que através da família, ou através da junção do homem e da mulher, toda a terra seria povoada pelos primeiros genitores, Adão e Eva. Note, irmãos, que essas palavras, e que a primeira família nasceu antes que ocorresse o pecado no mundo. Em Adão e Eva ainda não existia a natureza do pecado. Em Adão e Eva ainda não existia a morte. Até esse momento que nós lemos na Bíblia, o ser humano, ele era eterno, ele vivia na presença de Deus. Deus visitava o homem nos finais da tarde e caminhava pelo jardim, vivia assim o homem em comunhão com Deus. Não existia pecado, não existia morte. Só após do homem pecar desobedecendo, só após do homem desobedecer o mandamento de Deus, e olha que era um só mandamento: desse fruto você não vai comer. Após o homem desobedecer este mandamento, após o primeiro casal ou a primeira família ir contra o princípio de Deus, o pecado passou à natureza humana, a morte entrou na natureza humana, a dor, as doenças e todo tipo de miséria passou a fazer parte da existência humana. E eu chamo a atenção dos irmãos para um dos primeiros sintomas da natureza pecaminosa na existência humana, que foi o se afastar de Deus, ou se distanciar de Deus, ou se esconder de Deus, ou se tornar um alienado a tudo que se chama Deus. Porque em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 6 ao 10, logo após, quando Adão e Eva ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, logo os seus olhos são abertos e eles reconhecem que estão nus e sentem vergonha um do outro, e pegam algumas folhas, cozinham e cobrem a sua nudez. E como de costume era Deus visitá-los no jardim, no final do dia Deus visita Adão e Eva, e quando Deus chama por Adão, quando Deus chama por Eva, eles ouvem a voz de Deus soar no jardim, e o que eles fazem? Se escondem no meio de algumas árvores, no meio de umas folhagens, eles se escondem. E quando Deus fala: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? E ele fala: olha, Deus, quando eu ouvi a tua voz, eu e Eva nos escondemos porque nós estamos nus e nos escondemos por vergonha de o Senhor nos ver desta forma. O primeiro sintoma da natureza do pecado no homem é o afastar-se de Deus, é o se distanciar do conhecimento de Deus, é o rejeitar tudo que se chama Deus. E a ausência do conhecimento de Deus, ou a rejeição do conhecimento de Deus, faz com que
o próprio homem, a própria mulher, a própria humanidade produza em si mesmo o juízo. Porque em João, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo. O Filho do Homem veio para que o mundo fosse salvo por ele. Em outras passagens, quando se faz menção do inferno, o próprio Cristo diz que o inferno, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Então, Cristo não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo de seus pecados. Mas o próprio homem, a própria humanidade, quando rejeita o conhecimento de Deus, produz em si mesmos a ira, a justiça e o juízo. Eu quero ler para os irmãos Romanos capítulo 1, do versículo 31, do versículo 21 ao 31. Romanos 1, do versículo 21 ao versículo 31. Diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, apagaram da memória, e em seu coração insensato se obscureceu todo o conhecimento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha só o resultado do negar o conhecimento de Deus. O homem, por não se importar em ter o conhecimento de Deus, ele próprio produz em si mesmo a ira e o juízo, porque Deus os entrega
as suas próprias vontades descontroladas, que é a concupiscência, uma vontade descontrolada, um pulso que não se pode controlar. E nasce toda essa espécie, toda essa sorte de sentimentos e de atos que as pessoas cometem por se esconderem de Deus, pelo seu discurso se desvanecer, ou seja, apagar da memória tudo que se diz Deus. Tudo que se diz Deus. Assim, irmãos, através da primeira família, cujo cabeça era Adão, entrou a iniquidade, a natureza do pecado e a morte no mundo. É de casa para o mundo, é de casa para a sociedade. Aí você vê a importância da família em todo o plano humano. Aí você vê a importância da família, porque a sociedade é reflexo das famílias. Logo, ao olhar para a sociedade, nós percebemos que muitas e muitas famílias estão em crise. Por isso, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, o apóstolo Paulo, quando escreve para a comunidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu me coloco de joelhos perante Deus e oro sem parar, para que todas as famílias da terra cheguem ao conhecimento de qual é a altura, de qual é a largura, de qual é a profundidade do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque ao conhecer este amor que excede todo entendimento humano, o caos será colocado em ordem. O caos que está nas famílias será colocado em ordem. Então o apóstolo Paulo, ele fala que ele orava para que, ao conhecer este amor, este vazio indefinido, este vazio infinito, este caos que degenera a família e põe a sociedade nessa confusão que está, tudo volte ao seu devido lugar, tudo volte, todos os pingos nos seus is, e tudo fique de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele tem este poder de transformar o caos, de pôr ordem e fazer com que tudo fique em harmonia com a vontade de Deus. E essa é a minha oração, é a sua oração, por todas as famílias da terra e por nossa família, para que conheçam a altura, a largura, a profundidade deste amor que excede todo entendimento, que é o amor de Jesus Cristo. Tudo começa em casa, tudo começa na família. Na família se perpetua valores, na família se perpetua tradições, costumes, sejam eles bons ou maus. É através da família que se perpetuam esses valores, tradições e costumes. Uma prova disso é que quando Deus tira o povo hebreu do Egito e acontece a celebração da Páscoa na última praga no Egito, em Êxodo no capítulo 12, do versículo 24 ao 27,
Deus coloca a celebração da Páscoa por um estatuto perpétuo. E as palavras que Deus coloca para Moisés falar ao povo me chama a atenção, porque ele fala assim: olha, povo, em todas as suas gerações que virão, em todos os vossos filhos que virão, vocês vão celebrar esta Páscoa. E quando os seus filhos perguntarem: pai, mãe, o que quer dizer essa celebração? O que quer dizer estes pães asmos? O que quer dizer este cordeiro imolado? O que quer dizer essa celebração? Deus diz: vocês vão ensiná-los que foi através desta celebração, do cordeiro imolado, do sangue aspergido nas portas, foi através desse símbolo do livramento de Deus, que Deus poupou os filhos dos hebreus na última praga do Egito, e assim toda a nação foi livre do governo egípcio e foram para o deserto adorar ao Senhor. Olha só, era um estatuto perpétuo passado para os filhos, e era para ser falado, explicado o significado, o valor do que representava a celebração da Páscoa. Ou seja, era para eles ensinarem aos seus filhos, para que eles pudessem entender a respeito da aliança de Deus para com o povo hebreu. Nisso, irmãos, eu entendo que tudo no Evangelho tem que ser um ato consciente, de que tudo no Evangelho tem que ser um ato espontâneo. Não basta fazer simplesmente por fazer, não basta fazer só porque estão pedindo para eu fazer. Tem que ser um ato consciente, não pode ser algo que seja imposto, que venha através de algum tipo de repressão, porque tudo que é imposto, tudo que é repressão, tem uma eficiência superficial e temporária. E não é isso que o Evangelho nos ensina. Tudo é fruto de uma consciência tomada pelos valores do reino de Deus. Em nós, para com Deus, deve existir espontaneidade, deve existir naturalidade, deve existir simplicidade, deve existir atos livres de todo e qualquer embaraço. Um exemplo que eu vou dar: alguns dizem assim: se você não fizer isso, aquilo ou aquilo outro, Deus, Ele vai te cobrar. Quem já ouviu isso? Né? Aí a pessoa: então eu vou fazer, porque se eu não fizer eu vou ser punido, então para eu não ser punido eu vou e faço, porque Deus vai me cobrar. Preste atenção, irmãos, não há mais dívida para que Deus nos cobre. Não há algo que eu possa fazer para compensar todos os pecados que eu já cometi na minha vida. Não há nada em mim de valor suficiente
para que eu chegue diante de Deus e diga: Deus, está aqui, quitei a minha dívida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 4 diz que Deus, Ele rasgou a cédula da dívida, Ele rasgou o papel da escravidão e cravou lá na cruz, em Jesus Cristo. Não há mais dívida, não há mais cobrança. O que existe agora é o seguinte: que quando eu olho para a cruz e vejo o Cordeiro de Deus que foi crucificado, que quando eu olho para a cruz e reconheço que na cruz Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho, de quando eu olho na cruz e vejo o justo sendo condenado pelo injusto que somos nós, que quando eu olho para a cruz eu fico constrangido por este amor que não tem altura, que não tem profundidade, que não tem largura. Eu fico constrangido com este amor, e não há outra coisa quando eu ser constrangido, quando eu sou constrangido, não há outra coisa a fazer ao não se render aos pés do Senhor e andar em novidade de vida e agradar a Deus, dizer: a minha vida não é mais minha, a minha vida é do Senhor, e tudo que eu faço, eu não faço mais para mim mesmo, eu faço para Cristo. Eu faço para Cristo. E assim eu vou desenvolvendo a consciência da graça de Deus, de que não é por imposição, de que não é por repressão, de que não é por simplesmente fazer o que estão me dizendo para fazer, mas é porque eu compreendo a aliança que Deus fez com a humanidade na cruz do Calvário. E assim eu vou passando por aquele processo, que é o processo do novo nascimento. Onde eu deixo de ser dominado pelas paixões humanas, eu deixo de ser dominado pelas concupiscências, e passo a ter o domínio próprio, deixando de dizer eu não posso e começando a dizer eu não quero. Quando eu entendo isso, quando em mim há a consciência de Cristo, a espontaneidade, a naturalidade, quando eu sou livre dos embaraços, eu tenho a graça de Deus e a capacidade de dizer eu não quero. Alguns vão entender o que eu vou dizer. Quando não se alcança a consciência de qualquer coisa, você diz eu não posso. O médico, você vai lá no médico, ele mede tua pressão e fala: aí, ferrou, pode tirar o sal, e dá uma lista de 2 folhas, não vai comer mais isso, não vai comer mais aquilo, não vai comer mais... né? Quando você, logo no começo, aí você vai no churrasco, está lá aquele medalhão de frango com bacon, feito lá com mostarda, só de bater o olho saliva a boca, ou só de falar saliva a boca. Aí te oferece, aí você fala eu não posso. Eu não posso. Ou seja, existe o desejo, existe a vontade, mas não existe o domínio para dizer eu não quero. Quando a gente só tem a consciência da religião, é o eu não posso. Ô fulano, te oferece alguma coisa ali, eu não posso. Sabe por quê? Por que você não pode? Porque agora eu estou indo para a igreja.
quando você entende e tem consciência do Evangelho, e te oferecem algo que você julga não ser saudável para você, você diz: eu não quero, porque na minha consciência, no meu entendimento, eu acho que isso não me faz bem, então eu não quero. Uma alma reprimida, ou que vive sobre imposições, é como um leão faminto trancado numa jaula. Abre a porta para você ver. Já viu aquela história? Agora é para quem é crente há muito tempo. Já viu aquela história? Nossa, aquele irmão era fogo no altar, cantava. Nossa, não sei o que aconteceu com ele. Agora está nas drogas, está na bebida, está não sei o que, está não sei o que. Só ele é fruto de imposição, de repressão da religião. Mas o coração ainda não nasceu de novo, ao ponto de dizer: eu não quero. A ponto de dizer: eu não quero. A alma que vive reprimida ou sob imposições é como um leão faminto na jaula. Agora, quando a alma é consciente, quando o ser é consciente, ele é livre para trilhar o caminho da paz e das boas obras. E guarde agora o que eu vou dizer: todo ato consciente, ele é fruto de sobriedade e moderação. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, em várias epístolas, em várias cartas, a diversas comunidades diferentes, eles exortam o povo a ser sóbrio, a ser moderado. Sóbrio, em alguns casos, está relacionado ao consumo do álcool mesmo. E sóbrio, em outros casos, está relacionado a um estado da alma. Mas explicando um, dá para entender o outro. Como assim? Ser sóbrio, livre do álcool, do excesso do álcool, é só você entender que quando você consome uma dose elevada de álcool, até na lei brasileira já explica isso, na lei de trânsito, né? Se você consumiu uma dose elevada de álcool, os seus sentidos são alterados, ao ponto de você não poder dirigir. E se você dirigir e for pego numa blitz, né? Você vai ser multado, alguém vai ter que pegar o seu carro, conduzir você até a sua casa, e se for envolvido num acidente, a coisa fica um pouco pior. Mas se percebe que o consumo em excesso do álcool faz com que os sentidos da pessoa não fiquem no seu estado natural, altera os seus sentidos, incapacitando de tomar decisões importantes, como no trânsito, por exemplo, se desviar de um carro, ou desviar de uma pessoa que atravessa na calçada de repente, e assim por diante. Então, quando a Bíblia fala sede sóbrios, quer dizer que a gente tem que se livrar de todo entorpecimento da alma que altere os nossos sentidos para ficarmos distantes da consciência do Evangelho. Então, tudo em demasia pode alterar o nosso sentido, a nossa consciência de Cristo, e fazer com que não tomemos e sejamos conscientes daquilo que fazemos para o Senhor, porque tudo em excesso é mal, tudo em excesso desequilibra, até a bondade em excesso, até a justiça em excesso. Tudo que for em excesso traz desequilíbrio. Vai lá no rodízio, come. Quando você chega em casa, você vai conseguir dormir? Foi bom, confesso que às vezes
mas depois o resultado não é legal, não é verdade? Até o que é bom em excesso faz mal. Todo ato consciente ele vem da sobriedade ou da moderação. Com tudo isso que eu estou falando para você, eu quero dizer só uma coisa: injete valores na sua família. Não adianta impor nada. Não adianta querer enfiar Jesus goela abaixo. Não dá. Uma alma reprimida, a eficiência é superficial e temporária. Agora, se você plantar os valores do reino de Deus e tentar trazer de alguma forma a consciência desses valores, pode ter certeza que é o que a palavra diz. Um exemplo, né, das crianças. Ensina as crianças no caminho que devem andar, para que mais tarde ela não se desvie. Tem uma história, já não sei se é verdade, porque já ouvi muitos contar. Pode ser uma ilustração, como Jesus fez, né? Parábolas, ou pode ser um caso mesmo que aconteceu. Que era de um senhor que gostava de pular do trampolim de piscina. E sempre quando ele ia pular desse trampolim, antes ele passava na borda da piscina, colocava o pé para ver a temperatura, subia no trampolim e pulava. E num momento da vida desse senhor, ele passou por situações de muita dificuldade, e a pressão que ele sofreu naquele momento foi tão grande que ele desejou a própria morte. E um dia ele falou: vou me afogar. E ele foi na piscina que ele tinha de costume ir. Só que nesse dia ele não foi. Nesse dia ele foi na piscina, só que ele não passou pelas bordas da piscina. Ele foi direto para o trampolim. Só que momentos antes de pular, na tentativa de se afogar ali, ele ficou olhando para as estrelas. Ele sentou naquela angústia: eu pulo, não pulo, eu vou, não vou, e aquela coisa toda. E ele ficou pensando ali em Deus. E ele ficou pensando nas estrelas, e lembrando de tudo que a mãe dele falava, de quando ele era pequeno, a respeito de Deus, a respeito do Criador. E ele olhando para as estrelas e lembrando do que a mãe dele falava, e da grandeza e daquilo tudo, aquela angústia foi se aplacando, aquela tristeza foi se aplacando, e ele decidiu voltar, descer do trampolim. Falou: hoje eu não vou pular não. E quando ele desceu do trampolim, ele passou na piscina e foi molhar o pé na água. Só que quando ele viu, irmãos, a piscina estava vazia. Porque se ele pula tentando se afogar com água, se ele desistir, ainda dá para voltar atrás. Agora, se ele pula com a piscina vazia, é dali para outro lugar. Morre, não tem como, no trampolim. E olha só, a mãe dele em algum momento plantou valores para ele, e depois de muitos anos, esses valores vieram à tona, através de um simples observar da criação de Deus, da natureza de Deus. Então o que nós precisamos em nossa casa, em nosso lar, é plantar os valores do reino de Deus.
porque em algum momento a semente que você plantou, seja com palavras ou com atitudes, a semente que você plantou e regou com orações, vai florescer. Vai florescer. Não existe, mas foi muito tarde. Não existe para Deus tempo. O tempo é para mim e para você. É cedo, é precoce ou é tarde. Para Deus não. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece no momento certo. O caos é ordenado, tudo no momento certo. Dia após dia, não foi assim? Que Deus foi falando, as coisas foram sendo criadas, dia após dia, cada qual no seu tempo. Assim é para Deus. Nada acontece tarde ou precocemente. Para Deus, tudo ocorre no momento certo. O caos é ordenado pela palavra criadora de Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus.